colaboração, alguns anúncios importantes. Informamos que, para a emissão de certificado, o participante deve entrar com o seu nome completo nesta plataforma. Fica sob total responsabilidade do participante renomear seu nickname. Caso não esteja com o nome completo, não haverá novas emissões de certificados para nomes declarados incompletos e/ou errados. Para renomear o seu nickname, será necessário sair e entrar novamente nesta sala. Se o campo para o nickname não aparecer automaticamente, acesse as configurações de sua conta e realize as alterações no perfil. Registramos que o prazo para emissão de certificados é de até 15 dias a contar da data do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo com o número de protocolo e link para download do arquivo pelo site da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, vamos assistir ao vídeo que apresenta a mais nova ferramenta de comunicação da OAB São Paulo, o chatbot. Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também será atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Para ampliar os serviços de atendimento à comunicação à advocacia e trazer mais celeridade, a OAB São Paulo desenvolveu um assistente virtual disponível também no WhatsApp. Adicione o número 11 3291 3777 em seus contatos e fale com a seccional paulista através do seu celular 11 3291 3777. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de suas comissões da advocacia na mediação e na conciliação e práticas colaborativas, tem a honra de recebê-los para o webinar 12ª Rodas de Mediação e Colaboração. Registramos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CASP. A excelentíssima doutora Ana Paula Zomer, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Ana Luísa Godoy Isolde, presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB São Paulo. Doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo. Doutor José Antônio Mangini Júnior, secretário-geral da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB São Paulo. Registramos ainda as ilustres presenças de autoridades e personalidades que nos acompanham. Doutora Júlia Garcia Pérez dos Santos, secretária-geral da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo. Doutor Arthur Muradas de Almeida. E a doutora Nathalie Martinez Viazzi, vice-presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e Conciliação da OAB São Paulo. Anunciamos o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para a abertura oficial do webinar 12ª Rodas de Mediação e Colaboração. Boa tarde a todas e todos. Agradeço, Anderson, pela gentileza da palavra, mas diante da temática, quero me permitir passar a palavra tanto para a doutora Ana quanto para a doutora Mônica, para que na condição de presidentes das comissões temáticas respectivas da advocacia na mediação e na conciliação
e de práticas colaborativas, procedam, portanto, à abertura dos trabalhos de hoje. Presidente Mônica. Obrigada, doutor Caio. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com todos hoje. É uma honra poder começar esse evento hoje, recebendo o doutor Caio para conversar conosco sobre os nossos métodos e sobre a advocacia consensual. Estar aqui no dia de hoje. Quebrando um pouquinho o nosso protocolo, né, Zé? Mas, voltando ao nosso protocolo, vou passar a palavra aqui ao José Mangini, que vai introduzir todos os nossos perguntadores e, aos poucos, explicar um pouquinho como é que vai funcionar o nosso evento de hoje e passar aos nossos perguntadores que irão conversar um pouquinho aí com você. Eu vou nos permitir usar o você e o seu nome, Caio, ao invés de doutor Caio, se você nos permitir, que é como a gente costuma nos chamar aqui nos métodos consensuais de solução de conflitos. José, é com você. Brilhe como sempre. Obrigado, Mônica. Obrigado, Ana. Daqui a pouco eu já passo a palavra para a Ana. Doutor Caio, muito obrigado por estar aqui, quebrando protocolos ou não. A casa é nossa, então podemos fazer da forma que a gente aqui quiser. Mas eu costumo aqui sempre começar com um carinhoso agradecimento ao pessoal da Danila, da Secretaria das Comissões. Hoje estamos aqui com o Anderson, a Mauri, com a Isabela, com a Fabiana, que atende a todas as comissões, não só as nossas, mas como todas as comissões aqui dessa casa, com uma maestria, com cuidado, e sem o trabalho dessa equipe, a gente não conseguiria fazer a quantidade de eventos que a gente faz para movimentar todos os advogados dessa casa. E pelo fato, hoje, de termos aqui um convidado mais do que especial, que é o nosso presidente, tivemos também as honrarias aqui do cerimonial da presidência. Com certeza, essa edição do Rodas, a 12ª edição do Rodas, vai ser um pouco diferente, né? Como já começou um pouco diferente. Bem-vindos a essa nossa 12ª edição do Rodas de Mediação e Colaboração, que é uma iniciativa da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB de São Paulo, juntamente com a Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo, e foi criada para estimular e realizar troca de experiências e conhecimentos entre todas as comissões dessa casa, bem como proporcionar um rico intercâmbio entre os setores afetos à mediação e as práticas colaborativas e métodos consensuais da advocacia em geral. E a gente começa aqui, senhor presidente Luiz Davanzo, Ana Zomer, nossa convidada, Ana Isolde e Mônica, com um breve histórico, sempre para mostrar a beleza desse evento Rodas que a gente tem feito há 12 edições. Por aqui passaram, nas edições anteriores, vários profissionais de renome que trouxeram temas extremamente relevantes para o exercício da nossa profissão, dentre os quais a gente destaca aqui Dr. Spencer Siedel, presidente da Comissão de Direito Digital, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, presidente da Comissão de Direito Processual Civil,
também dessa seccional de São Paulo, o vice-presidente dessa casa, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, a juíza de direito, doutora Vanessa Alfiero da Rocha, doutor José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, As Arcadas, São Francisco, e vice-presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Estado de São Paulo. Tivemos também o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina aqui dessa casa, Dr. Carlos Fernando Faria Kaufmann, que nos prestigiou com a sua presença, e ainda Ana Gonçalves, o economista Roberto Padovani, e nas últimas 2 edições contamos com a presença do renomado advogado Chico Musnick, carioca, e da advogada doutora Dulce Nascimento, secretária adjunta e membro da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. E, além de todos os perguntadores, nossos convidados, que sempre carinhosamente, né, nós chamamos de perguntadores e que, somados aos convidados centrais, nos proporcionaram conhecimentos de primeira grandeza e debates valorosos. E hoje não será diferente neste 12º Roda. Será muito especial, com a presença do nosso querido presidente, o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que é mestre em Direito Constitucional, sócio do escritório Silva dos Santos e Asnar Sociedade de Advogados, presidente da OAB de São Paulo, com 24 anos de atuação na área de direito, autor de diversos artigos jurídicos e professor nas áreas de direito civil e processual civil. Na Ordem dos Advogados do Brasil, Caio já atuou como secretário-geral da Seccional de São Paulo, foi presidente da subseção de Bauru e presidiu comissões especiais da entidade paulista. Seja muito bem-vindo, nosso, se eu posso chamá-lo assim, nosso querido presidente. E, antes de partir para as apresentações dos demais convidados que estão aqui presentes, eu preciso anunciar, presidente, todas as comissões apoiadoras que, neste movimento inédito que demonstra que as comissões da Ordem dos Advogados de São Paulo, presididas por você, estão mais do que unidas em prol da advocacia na mediação. São muitas as comissões apoiando assim, e eu vou agrupá-las de algum jeito para não me estender muito aqui. Mas vamos lá. Obviamente, Comissão de Cultura e Eventos, Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, Comissão da Arbitragem da OAB de São Paulo e todas as comissões que atuam com mediação, conciliação, arbitragem, direito sistêmico, práticas colaborativas, meios alternativos de resolução de conflitos em geral, como, por exemplo, da 3ª subseção de Campinas, 13ª subseção de Franca, subseção de Mogi das Cruzes, subseção de Santo André, que também está aqui presente assistindo, 43ª subseção de Tapetininga, a doutora Adriana, que também está aqui presente, subseção de Itu, subseção de Mauá, subseção da Praia Grande, subseção de Vargem Grande Paulista, subseção de Bragança Paulista, subseção da 31ª de Marília, 36ª de São José dos Campos, Taboão da Serra, subseção de Suzano, subseção de São Vicente, subseção de Itapetininga, subseção de Presidente Prudente, comissão da OAB Concilia, da 13ª subseção de Franca, 40ª subseção de São Caetano do Sul. E também não podemos nos esquecer das subseções da capital, Santana, Nossa Senhora do Ó, Butantã, Jabaquara, Pinheiros, 100ª subseção do Ipiranga, agora com a presidente doutora Beatriz Mesquita Politani, a 101ª subseção do Tatuapé, a OAB Concilia, e a Comissão de Direito Sistêmico, também da subseção do Tatuapé. E, como sempre, a gente sempre agradece, presidente, ao senhor e ao nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, e a todas as autoridades aqui presentes. Divulgados os apoios
que temos aqui neste incrível evento Rodas, que hoje contamos com quase 290 inscritos aqui para estarem presentes, assistindo aqui pelo Zoom e pelo canal do YouTube. Vou aqui falar um pouco das nossas convidadas, a começar pela doutora Ana Luísa Godoy Zoldi, que será a primeira perguntadora, né? Advogada, mediadora com certificação internacional Master ICFML e a IMI, que é o International Mediation Institute, mestre em Direito do Estado, mestre em Negociação e Mediação pela IUCAP, além de outros tantos títulos, e nossa presidente dessa comissão organizadora desse Rodas. Depois parto para o Dr. Luiz Ricardo Vasque Davanzo, que é um prazer tê-lo aqui conosco, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, foi conselheiro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Seccional de São Paulo 2004-2009, ocupou o cargo de diretor tesoureiro para o triênio 2004-2006 da OAB do Brasil, junto à 39ª subseção de São Bernardo do Campo, foi ainda vice-presidente para o triênio 2010-2012 da mesma subseção de São Bernardo, chegando a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, junto à 39ª subseção de São Bernardo do Campo, por 2 mandatos. Atualmente é presidente e em excelente gestão, diga-se de passagem, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CASP. Doutora Ana Paula Zomer, recém-nomeada desembargadora pelo 5º Constitucional, atuou como procuradora do Estado de São Paulo desde 1989, criminóloga pela Universidade Estadual de Milão, na Itália, doutora em Direito Penal e Criminologia pela USP, vice-presidente da ABMCJSP, autora dos livros Prevenção Criminal, Análise de Políticas Extrapenais e Autores de Homicídios e Distúrbios de Personalidade. E temos também previsto a presença da doutora Helena Della Mônica, vice-presidente da OAB de Minas Gerais, que, por um imprevisto de última hora, não pode estar conosco aqui nesse momento, mas se comprometeu a se conseguir entrar durante a nossa apresentação deste 12º Rodas. E também, por último aqui, nossa querida Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, bacharel em Psicologia pela USP, fundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, para quem não conhece, e diretora da Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e presidente também da comissão coorganizadora aqui desse nosso evento de práticas colaborativas. Muito bem, apresentados todos, vou explicar um pouquinho como funciona aqui este Rodas de Mediação e Colaboração. Perguntadoras e convidado permanecem na tela o tempo todo. Cada perguntadora terá a oportunidade de fazer até 2 perguntas, uma em cada rodada, que devem ser respondidas pelo nosso convidado, Dr. Caio. As perguntas devem ter temas relativos à área de expertise dos perguntadores, da área de expertise do convidado ou da área de mediação ou colaboração. De preferência, né, a intersecção de todas essas áreas. Mas as perguntas são livres e não são roteirizadas, Caio. Então, prepare-se a elas. Perguntadoras não têm direito à réplica, nem o convidado à tréplica, se bem que é o presidente, né? Se ele mandar, ele vai poder ter direito à réplica. Portanto, esgotem seus temas nas suas perguntas e nas suas respostas, sejam claros e objetivos, porque o nosso tempo é limitado, temos aqui 1h30
de evento, porque o Dr. Caio tem outros compromissos na sequência, e qualquer dúvida ou questionamento será solucionado pelas presidentes organizadoras desse evento, doutora Ana Luísa e doutora Mônica. Estamos combinados com uma boa mediação, as combinações do começo? Estamos todos combinados? Podemos seguir? Já alonguei demais. Ana Luísa Godoy Isolde, sua primeira pergunta ao nosso querido presidente Caio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou me valer, presidente, da informalidade da mediação e aí, com isso, quebrar todos os protocolos, pedir essa permissão. E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento por tudo que a OAB, na sua pessoa, na pessoa do vice-presidente, doutor Ricardo, e de todos os conselheiros, tem proporcionado para a mediação e a advocacia na mediação. Eu tenho dito em todos os eventos, em todas as possibilidades de manifestação pública, que nunca na história da OAB de São Paulo eu vi tamanho apoio e tamanha compreensão do que significa a mediação, como eu tenho visto nessa gestão atual. Então, queria aqui reiterar a minha gratidão, especialmente com relação ao tema da tabela de honorários, que acabou de ser aprovado. Estamos, então, aguardando a publicação, especialmente na pessoa do conselheiro Alzídio Pinto e da conselheira Marie Claire, que tornaram isso possível, e na pessoa deles, estendo a todos os demais conselheiros. E agora eu vou para a minha pergunta. Bom, vamos lá. O advogado é essencial à justiça, isso é indiscutível, todos nós aqui na OAB temos essa visão. E o advogado também é a pessoa que vai buscar os interesses do seu cliente, garantindo-lhe os direitos, então ele está sempre posicionado ao lado do cliente, junto com o cliente, enfim, de uma forma parcial. E o mediador, ainda que ele seja advogado, quando ele atua como mediador, ele não pode prestar assessoria jurídica, porque ele está ali, né, como imparcial, e se ele prestar assessoria jurídica, ele entorta para um lado ou para o outro. Por isso é tão relevante a participação do advogado na mediação, para que os clientes, os mediandos, possam ter esse aconselhamento jurídico tão importante para a tomada de decisão. Mas, na prática, o que nós notamos? Que na esfera privada, na mediação extrajudicial, é muito comum, quase sempre, os advogados acompanham os seus clientes na mediação e a mediação se desenvolve com mais segurança, na minha perspectiva, justamente em função da presença dos advogados, segurança jurídica, inclusive. Agora, no contexto judicial, nós percebemos que, em muitas situações, não há essa participação do advogado e que isso, de alguma forma, pode causar um desprestígio aos direitos dos cidadãos. Então, a minha pergunta seria, o que poderíamos pensar, o que poderíamos fazer né, para que essa falta da participação do advogado no contexto da mediação que se desenvolve no SEJUS, que seja judicial, seja pré-processual, possa de fato ser implementada, né, para que as pessoas saiam da mediação com os seus interesses atendidos dentro dos limites legais que só o advogado pode aconselhar. Então, o que nós podemos fazer, presidente, para que isso de fato aconteça? Muito obrigado, Ana, pelo encaminhamento da indagação que nos permite conversar um pouco sobre não só a essencialidade da advocacia, mas como a proteção do próprio cidadão e as várias possibilidades que hoje surgem da discussão sobre direitos, nos valendo dos chamados meios não litigiosos de solução de conflitos.
Mas quero aproveitar esta primeira oportunidade de fala também para cumprimentar a todos nesta ocasião, em nome do Dr. José Antônio Mangini, que está a coordenar os trabalhos de hoje, agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos, podendo participar de um evento onde debateremos uma série de questões em torno da mediação e das práticas colaborativas. Eu iniciaria, Ana, de uma forma objetiva, mas sem me descurar do compromisso que temos da proteção da advocacia e da função reservada à advocacia no nosso ordenamento constitucional, iniciaria destacando, relembrando a própria regra esculpida no artigo 133 da Lei Maior, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. E eu costumo sempre destacar que a palavra indispensável não comporta qualquer outro tirocínio, senão a compreensão de que nós não podemos dispensar a figura do advogado quando discutimos direitos e justiça. A figura do advogado é tão importante para o sistema da discussão e distribuição de direitos, que isso traz conforto ao cidadão. Eu sempre me recordo das indagações e perguntas que costumam surgir em roda de amigos. É muito comum os amigos olharem uns para os outros e perguntarem: de que lado você está? Afinal de contas, qual é a sua posição? E o advogado surge no ordenamento constitucional como profissional que foi destacado para assumir uma posição, para estar ao lado de alguém, dando conforto a esta pessoa quando ela está a discutir seus direitos, determinados caminhos que surgem como formas de solução de conflitos. Por isso, a presença do advogado em todos os meios de solução de conflitos traz segurança e traz não só a crença nesses novos sistemas, mas também traz a transparência necessária. Como a amiga destacou, é muito comum, né, que as partes se façam acompanhar dos seus advogados nas sessões de mediação, quando vão discutir os seus direitos. Mas eu quero relembrar algo importante, porque há um ditado popular que diz que nenhuma cortina, por mais espessa que possa ser, ela consegue acobertar a verdade das coisas. Quem tem dinheiro sempre estará acompanhado de um profissional da advocacia da sua confiança, porque ele precisa ter alguém ao seu lado e quer ter alguém ao seu lado para poder lhe orientar segundo a sua ótica e a sua visão. O problema está em relação àqueles que não têm dinheiro e não têm recursos para a contratação de um advogado. Por isso é que sempre estamos a reclamar uma legislação que possa trazer mais clareza e segurança, notadamente à população carente, que hoje ela não tem o direito de ter a devida orientação jurídica, porque quando se vê de frente ao Estado encaminhando questões de soluções de conflitos pelos meios não litigiosos, elas recebem a resposta de que a elas não será assegurado a orientação jurídica devida, porque isso seria desnecessário. Observem que esta maneira de encarar as coisas pelo Estado é uma maneira ruim e que cria a chamada cidadania de segunda classe. O cidadão é cidadão, não importa se ele é alguém que tem conforto econômico ou alguém que não tem conforto econômico. Por isso, nós entendemos que projetos de lei como o Projeto 80 de 2018, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional,
são projetos importantes, porque são projetos que defendem os direitos de cidadania. Colocar o Estado com compromisso efetivo de garantir a presença obrigatória do advogado em todos os meios de solução de conflito. Não para tirar o espaço, a vez e a necessidade do mediador, cujo papel é muito diferente do papel do advogado. Não para afastar a atividade do colaborador no ambiente das práticas colaborativas, que é outro, mas para trazer a crença necessária a todos esses sistemas. Ainda há uma procura muito maior, a nosso sentir, aos meios judicializados, porque a população tem a crença de que onde há a figura obrigatória do advogado, elas se sentem efetivamente mais protegidas, porque elas vão ter alguém ao seu lado. E nós precisamos levar isto aos demais meios também de solução de conflitos. Por isso, penso, e já fui extenso demais na resposta, querida Ana Isolde, que nós precisamos assegurar a presença obrigatória do advogado em todos os meios de solução de conflitos, não para se miscuir nas atividades dos demais profissionais, mas para dar conforto ao cidadão, notadamente ao cidadão carente, pois é só ele que hoje não vai às sessões de mediação com a presença do advogado. Os demais que têm recursos econômicos, eles vão acompanhados dos advogados. O que nós precisamos deixar claro e proteger são os cidadãos que não têm recursos, e aí é papel do Estado fazê-lo, seja por meio da Defensoria Pública, das procuradorias, da advocacia conveniada, porque a questão aqui em discussão não é reserva de mercado, mas é sim defesa do cidadão, valorização dele, não o desmerecendo por conta da condição econômica difícil que ele ostenta. Muitíssimo obrigado, presidente Caio. Claríssima posição. E vamos lá, vamos à defesa do cidadão e dos seus valores. Exatamente assim. Com segurança, transparência e crença nesses novos métodos. Muito bom, muito bom. Vamos agora ao Luiz Davanzo. Por favor, doutor. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de participarmos dessa 12ª Rodas de Mediação e Colaboração. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, o mundo gira e as rodas de mediação e colaboração girando também na OAB de São Paulo. Parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de saudar o doutor José Antônio Mangini Júnior, secretário-geral da Comissão de Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB de São Paulo. Saudar também a Mônica Ribeiro de Andrade Gama, nossa presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo. E saudar a nossa querida Ana Luísa Isolde, presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB de São Paulo. Parabéns aí pela iniciativa, pelos eventos. Saudar também os demais participantes, a doutora Helena Della Mônica, que está para entrar, Ana Paula Zomer também. Recebam as nossas saudações. Nossa saudação também especial ao nosso presidente da OAB de São Paulo, que é hoje o nosso entrevistado, né? Presidente Caio, nós sabemos que hoje existem escritórios de advocacia especializados em mediação e arbitragem. Contudo, estão tendo problemas do ponto de vista tributário para receberem os honorários pelos serviços prestados como árbitros, né? Porque os seus sócios que eventualmente trabalham como árbitros, eles não estão podendo emitir a nota fiscal, não está sendo aceita aí. E eu gostaria de saber qual o entendimento do presidente Caio nesse sentido e se a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo está tomando alguma providência com relação a este tema. Obrigado, presidente Davanzo, pela indagação que nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre um trabalho conjunto que vem sendo realizado
não só pela OAB São Paulo, mas também pelo CESA, Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, presidido que está pelo doutor Brigagão, Gustavo Brigagão, e por um grupo de profissionais qualificadíssimos que representam escritórios importantes, não só do nosso estado, mas do nosso país, que têm se dedicado ao estudo dessas questões tributárias, né, que estão em torno tanto aí da mediação quanto da arbitragem, permitindo, evidentemente, uma fatia importante de mercado de trabalho também para a advocacia. E o que observamos e aprendemos ao longo dessas discussões é que há uma movimentação do poder público na tentativa de aumento da sua arrecadação, e que nas atuações dos escritórios de advocacia, ao praticarem o exercício da advocacia no âmbito tanto da arbitragem quanto da mediação, o poder público municipal tem procurado fazer autuações, descaracterizando esta atividade, entendendo que ela não seria uma atividade advocatícia e, portanto, não aplicando a essas ações, a essas práticas, as regras específicas tributárias que incidem sobre os advogados e as pessoas jurídicas. E, no nosso sentir, há um grande equívoco nesse sentido. É evidente que advogados podem ser árbitros, podem ser mediadores, e, por assim ser, não deixam de ser advogados, né? Terão efetivamente um compromisso específico, né, naquela sessão, naquele caso, naquele acompanhamento, mas não há uma vedação para que o advogado também atue nesse nicho, nesse mercado de trabalho. E, no nosso sentir, não havendo vedação, não se pode descaracterizar uma atividade advocatícia também quando o advogado está a exercer a condição de árbitro ou mediador. Por isso, nós temos feito interlocução, notadamente aqui com o poder público municipal da capital, da cidade de São Paulo e também de outras localidades, para que eles compreendam, primeiro, que não é adequado a nosso sentir fazer esta desclassificação, né, tentando destinar uma tributação mais elevada a esta questão, as remunerações recebidas pelos advogados quando atuam nestas searas, e não descartamos a hipótese e a possibilidade até mesmo da judicialização da questão, se necessário. Este grupo de trabalho está a analisar, nós estamos ainda na fase, evidentemente, do diálogo, da discussão com o poder público. Temos sido muito bem recebidos nas ponderações que fazemos, mas quero destacar, querido presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que a OAB São Paulo, o Sistema Ordem, onde se insere, evidentemente, a Caixa de Assistência, brilhantemente presidida pelo amigo, e as nossas 254 subseções, estão, sim, atentas a esta questão, entendendo que, ao assim agir, estamos defendendo o exercício da advocacia, que pode ser levado adiante por várias roupagens. O exercício da advocacia pode ser levado adiante pelo meio convencional e mais conhecido, né, da solução de conflitos, que é o processo judicializado, mas também pode ser levado adiante pelos meios não litigiosos, onde se encontram, evidentemente, a mediação, a conciliação, a arbitragem, as práticas colaborativas como um todo. Excelente, excelente questionamento, presidente Luiz, e
excelente posicionamento da OAB de São Paulo, é o que esperamos aqui, nós, advogados atuantes, também na mediação e na própria advocacia e arbitragem. E agora, terei a honra e o prazer de passar a palavra para a doutora desembargadora Ana Paula Zomer. Por favor, doutora, sua pergunta. Boa noite a todos, uma honra muito grande poder estar aqui com amigos tão queridos nessa data. Gostaria de fazer a minha saudação a todos na pessoa dessa amiga tão especial que é a doutora Mônica Gama, que vem realizando um trabalho lindíssimo à frente desta comissão. Não é fácil ser pioneira e a Mônica vem sendo uma pioneira da melhor qualidade, falando de um tema que ainda é muito novo para todos nós, que ainda gera uma série de dúvidas, de perplexidades, como nós estamos vendo aqui ao longo desse debate, onde o Dr. Caio está quase que num programa como Roda Viva, sendo perguntado de todos os lados, e como a expertise dele e o cabedal jurídico é de monta, ele consegue responder todas as indagações que lhe são colocadas. Mas, Mônica, eu fico muito grata pelo convite, minha querida, e parabenizo, porque dar continuidade é uma coisa, começar é sempre muito mais difícil. E você está à frente desta comissão com muito brilhantismo, tornando cada vez mais conhecido um assunto que vinha sendo negligenciado, não é? Então, aqui todo o meu apreço, todo o meu carinho e toda a minha admiração pelo teu trabalho, que tem sido cada vez mais reconhecido. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro demais, além do meu enorme carinho por você. Então, me permitam saudar todos os amigos queridos na pessoa dessa grande advogada que é Mônica Gama. Meu presidente Caio Augusto, eu não vou lhe poupar pelo fato do senhor ser um amigo igualmente querido. E a minha pergunta, Caio, ela vai no seguinte sentido. Um dos temas que me é muito caro é o da prevenção. E estudando o tema da prevenção, que num primeiro momento pode... Não, na verdade, quando eu fui estudar a prevenção da criminalidade, que num primeiro momento pode parecer que não guarda qualquer relação com o tema da mediação, eu fui descobrir que os conflitos que são solucionados através da mediação ou de quaisquer meios das chamadas antigamente práticas restaurativas de solução de conflitos, eles eram, sim, uma forma de prevenção da criminalidade. Por que isso? Porque, na verdade, as partes se compunham nos limites daquilo que lhes era possível se compor, e não através de uma decisão que lhes era imposta por um órgão jurisdicional, muitas vezes dando a cada qual alguma coisa que não lhes parecia justa e sequer possível de ser realizada. Isto, muitas vezes, meu amigo Caio, fazia com que, num primeiro momento, houvesse uma resignação em obediência a uma decisão jurisdicional, mas que aquele caldo fosse fervendo paulatinamente e o conflito mal resolvido, porque fora dos limites ou das possibilidades humanas das partes envolvidas, mais uma vez eclodisse. Razão pela qual o conflito, passando-se a estudar o conflito resolvido através de formas restaurativas de justiça, das quais a mediação é uma delas,
era sim uma forma de prevenção, ou seja, de não repetição de conflito, porque as partes ajustavam alguma coisa que lhes era deglutível, palpável, razoável, ou seja, não entravam em ebulição mais uma vez. Pergunto ao amigo, dentro daquela linha que muito bem colocou, sobre a necessidade de que todos estejam assistidos por um advogado, se seria correto afirmar que, quando um está assistido por um advogado e, portanto, evidentemente fará um acordo melhor do que aquele não assistido por um advogado, estaríamos, em verdade, quase que diante de uma situação equiparável àquela decisão jurisdicional que será bem aceita pela parte que foi bem assistida e, portanto, se viu contemplada de uma maneira satisfatória na sua pretensão, e não pela parte que, desassistida, acabou cedendo por falta de informação, se é que eu me fiz entender. Obrigado, querida doutora Ana Paula Zomer. Primeiramente, me permita cumprimentá-la pela nomeação recentemente recebida como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com registro da felicidade da advocacia, que agora empresta uma advogada de qualidade para o exercício da bela função da magistratura junto à Corte Bandeirante. Estamos todos felizes e convictos de que a doutora fará uma brilhante carreira, assim como fez junto à Procuradoria-Geral do Estado. E a advocacia se sente honrada e representada junto à Corte Bandeirante com a sua presença naquele tribunal e naquele sodalício. E agradeço a oportunidade da indagação, minha amiga, para destacar que, de fato, os meios não litigiosos procuram minimizar traumas, né? Os litígios são traumas, são dificuldades que precisam ser suplantadas. E na medida em que não se consegue uma solução que não seja imposta, né, nós temos um alívio a este trauma, uma tentativa de minimizar a dificuldade vivenciada por todos. E a imposição de uma decisão, evidentemente, dá uma resposta a um trauma com outro trauma, né? A imposição sempre também traz os seus dificultadores. Eu tinha um professor na faculdade, juiz de direito, que ele brincava com a expressão dizendo que tinha dias que ele ficava meio feliz e tinha dias que ele conseguia ficar triste por completo, porque quando ele decidia uma causa, ele sabia que alguém ia recorrer, ia ficar contrário àquela postura que ele havia adotado. Esse era o dia que ele ficava meio feliz. Mas ele dizia que tinha dias que, quando ele sentenciava, dava a decisão, ambas as partes recorriam. Daí ele falava, não conseguia agradar ninguém. Então, todos aí acabavam questionando aquela decisão e ele ficava triste por completo. Mas, brincadeiras à parte, né? Não há dúvida de que a questão dos meios, né, não litigiosos de solução de conflitos são fórmulas e formas de nós minimizarmos o trauma do próprio conflito, permitindo com que, ao invés da imposição, surja algo construído com a participação das partes de alguma maneira, né? Ainda que não seja da maneira completa, porque sabemos todos que a arbitragem,
haverá uma decisão imposta também, embora não judicializada, porque não inserta no ambiente do Poder Judiciário. E a amiga toca em um ponto que foi objeto até de uma solicitação que a OAB São Paulo, nesta gestão, fez tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao Conselho Nacional de Justiça. Nós sabemos todos que a Resolução 125 do CNJ, que deu ensejo à criação dos chamados CEJUSCs, os Centros de Conciliação, que estão espalhados no âmbito do Poder Judiciário, esta resolução ela não traz a regra clara quanto à presença obrigatória dos advogados, né? E isso motiva uma série de dificuldades vivenciadas todos os dias nas mais variadas localidades dos nossos 645 municípios. Desde as situações onde partes estão assistidas por advogados e outras partes que não tem ninguém ao seu lado, ou mesmo de partes que, na verdade, não compreendem as coisas que foram conversadas e construídas no ambiente dos CEJUSCs. Porque a presença das autoridades é uma presença indireta, é uma presença posterior, né? Mesmo nas questões que envolvem questões de Estado, como alimentos, como filiações, algo que comprometem o dia a dia, nós não temos a presença nem da promotoria, nem da magistratura no momento onde se discutem os fatos. A participação é virtualizada em momento posterior como um ato apenas de homologação. E o que temos dito desde sempre é que a presença obrigatória dos advogados, sem se miscuir na atividade do conciliador, do mediador, ela traz uma segurança muito maior ao ato. Nós não podemos desconsiderar que a própria lei traz, a lei civil, traz as figuras dos vícios de consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude, e as partes que não têm, às vezes, a cultura, a compreensão devida sobre determinados fatos, elas ficam realmente desprotegidas num ambiente como esse. E é muito fácil a alegação posterior daquele sujeito simples que participou de um ato de conciliação, sem ter um advogado lhe auxiliando, dizer posteriormente que assumiu aquela composição e anuiu com aquela circunstância em absoluto erro, porque ele não tinha nenhuma compreensão do ato. E observem que o afastamento desta alegação da presença dos chamados vícios de consentimento seria muito facilmente conseguida com a presença obrigatória dos advogados, porque é função do advogado orientar a parte e, portanto, dizer, está ali ao lado justamente para explicar cada acontecimento, cada consequência, e isso protege, né, esta segurança que se espera de todos os meios de solução de conflitos. Por isso é que nós, sem dúvida alguma, sempre defendemos essa participação obrigatória do advogado, trazendo, portanto, mais segurança ao ato, evitando as alegações posteriores de vícios de consentimento e protegendo verdadeiramente o cidadão. Não obstante a regra não tão clara, né, embora ao nosso sentir não caberia outra interpretação por conta da regra do artigo 133 da Lei Maior, mas o fato é que o Sistema Ordem apresentou pedido tanto no ambiente do CNJ, quanto ação específica no Supremo Tribunal Federal para que haja a interpretação da Resolução 125 do CNJ, conforme a Constituição,
para que todos os integrantes do poder público sejam obrigados a entender que não podemos afastar os advogados de nenhuma atividade de distribuição da justiça, sob pena de violação do mandamento constitucional do artigo 133. Mas, enquanto isto não ocorre, porque esta ação constitucional ainda está em andamento no Supremo Tribunal Federal, nós também procuramos trabalhar com a chamada regra do meio. Diz o ditado latino, né, o adágio latino, in medium virtus, a virtude está no meio. E nós fizemos a apresentação ao Tribunal de Justiça e também ao Conselho Nacional de Justiça, de que, ao menos, enquanto essa discussão não se resolve, enquanto lá não há uma aprovação do projeto de lei 80 de 2018, que tramita no Congresso Nacional, nós deveríamos seguir um arremedo daquilo que se observa na chamada Lei dos Juizados Especiais, que trabalha com esta premissa de ponderação da doutora Ana Paula Zomer, de dizer, olha, quando uma parte tem advogado, é preciso assegurar advogado para outra parte também, sob pena de absoluto desequilíbrio naquela relação. Olha, se nós estamos diante de causas que têm um significativo valor econômico, então vamos exigir a presença obrigatória do advogado, porque nós temos questões patrimoniais importantes sendo discutidas. E se estamos também sobre questões que envolvem questões de Estado, como alimentos, cujas consequências levam à prisão, se não há o pagamento dos valores dos alimentos. É preciso que nós também tenhamos a presença obrigatória do advogado. O Tribunal de Justiça de São Paulo respondeu negativamente à nossa pretensão, balizado na própria Resolução 125, que é objeto de questionamento e de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas nós nos reunimos, né, a OAB São Paulo, com o ministro Luiz Fux, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e destacamos a ele que esta é uma bandeira de cidadania, de proteção do cidadão carente, porque nós não queremos mudar, né, a realidade das coisas, nós queremos apenas que o Poder Judiciário e todos compreendam a realidade das coisas, né? O mundo não é tão maravilhoso quanto dizem que é, né? Os fatos verdadeiros, às vezes, apresentam situações muito ruins e difíceis para as pessoas. E quem tem dinheiro sempre está assessorado por um advogado. Quem não está assessorado de um advogado, justamente é o cidadão carente que precisa ser protegido. E apenas em conclusão, pedindo desculpa aos amigos pela extensão da resposta, também quero aproveitar para dizer que existem algumas ideias que podem parecer muito boas, mas que elas têm consequências muito ruins para o cidadão. Eu me recordo de alguns encaminhamentos por parte do Poder Judiciário, tentando permitir com que o cidadão possa deduzir o seu pleito via internet, contando a sua história para dar ensejo a uma discussão judicial. E, embora isso possa parecer algo que facilita a vida do jurisdicionado, do cidadão, nós precisamos compreender que os atos complexos do Poder Judiciário trabalham com ritualísticas que só mesmo quem é da área compreende, né? Imaginem só alguém que é carente, que precisa de um auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social, que precisa fazer uma demanda, que tem que produzir prova, que tem que realizar perícia, que nós sabemos que há momento específico para pedir a produção de provas, que há momento específico que, se a gente pede, há preclusão, não há mais possibilidade de fazê-lo em outra ocasião. Imagine só se nós permitirmos com que reclamações possam surgir, dando origem a uma ação. Eu tenho um cidadão carente, desprotegido,
que ele não conhece nada da lei. O magistrado que presidirá aquele feito, ele não poderá tomar partido de quem quer que seja, e do outro lado nós temos um grande instituto com um corpo jurídico qualificadíssimo, que obviamente vai reduzir este coitado do cidadão a uma situação muito ruim e desprestigiada. Por isso é que nós sempre destacamos. Ideias boas precisam ser sempre assimiladas, mas quando a esmola é demais, diz o ditado popular que o santo desconfia. E quando nós defendemos a presença obrigatória dos advogados, nós apenas estamos pretendendo resgatar o direito, o prestígio e, portanto, a defesa e a proteção do cidadão. Muitíssimo obrigado, presidente Caio. Como imprescindível é a sua presença aqui conosco para esclarecer e tocar nesses pontos tão cruciais para a nossa atividade. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença e por seus esclarecimentos e nos fazer presentes aqui, né? Sempre ao seu lado, no que precisar, com o nosso apoio. Antes de passar a palavra à doutora Mônica, eu quero registrar aqui a presença da doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo, nossa amiga conselheira desta casa e membro, consultora também da nossa comissão da advocacia na mediação, dizendo que na nossa última reunião ordinária da comissão eu tive o prazer de ler na íntegra o voto proferido por ela na última reunião do Conselho a respeito da inclusão dos honorários advocatícios quando o advogado está atuando em questões de mediação. Muito obrigado pela sua presença, doutora Marie-Claire, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estar conosco. E eu estou preocupado um pouco com o tempo, Caio, né? Vamos passar aqui a palavra para a doutora Mônica. Se ainda der tempo de mais uma ou duas perguntas, daí eu vou passar direto para os nossos convidados, doutor Luiz Davans, doutora Ana Paula, e daí, quem sabe, encerramos. Se não, encerramos a seu tempo. Caio, você levanta a mão e fala, ó, tenho que ir. Daí a gente encerra, faz as considerações finais e vamos todos para as nossas outras atividades. Obrigado. Por favor, doutora Mônica. Faz que nem apito de juiz. Tá mandando. Vou ser rápida, Caio, apesar de ter que fazer um breve introito. Mas, antes de mais nada, não dá para a gente começar sem fazer das palavras da Ana as minhas. Agradecer imensamente pelo apoio que nos deram. E eu falo sempre isso para o Ricardo, em todas as nossas palestras e eventos. Não sei se você já teve a oportunidade de estar em algum momento assistindo os nossos eventos, mas eu deixo muito claro, e eu sou uma pessoa extremamente transparente, assim como nas práticas colaborativas a transparência realmente é uma coisa que me acompanha. Eu deixo muito claro que a gestão de vocês foi transparente e realmente deixou clara que o que vocês pregaram, vocês entregaram, no sentido de deixar a nossa gestão absolutamente à vontade, no sentido de autonomia e de entregar realmente o que vocês combinaram com a gente. Vocês entregaram o que vocês combinaram em termos de efetividade e de incentivo às práticas consensuais e aos novos, na verdade, não sei se a gente pode dizer novos, as práticas consensuais e as práticas, digamos assim, diferentes ou alternativas, se a gente pode usar ainda esse termo, eu acho que não mais, de administração de conflitos. A exemplo das práticas sistêmicas, do direito sistêmico, a exemplo da advocacia na mediação. A mediação já é um velho parceiro nosso, né, e que trilhou um caminho
para as práticas colaborativas, a exemplo de outras práticas, justiça restaurativa, entre outros, que eu acho que ganharam um espaço muito grande dentro da gestão de vocês e que a gente sabe que não teve dentro de outras gestões aqui dentro da casa da OAB São Paulo. Eu acho que dentro de outras OABs ainda temos caminhos para trilhar e acho que a OAB São Paulo nos ajudou demasiadamente dentro do Brasil como um todo, e acho que várias OABs dentro do Brasil acompanharam o trabalho que foi feito aqui na OAB São Paulo. Então, a gente só tem a agradecer. Depois da OAB São Paulo, a OAB Rio também nos ajudou muito, mas eu acho que a OAB São Paulo foi um precursor de depois ser seguido pela OAB da Bahia, pelas várias outras OABs que acabaram nos seguindo dentro dessas práticas consensuais de soluções de conflitos. Então, nós vimos que isso não foi uma linguagem da boca para fora, foi uma promessa de campanha e que foi realmente cumprida de fato, e vocês prometeram e cumpriram e nos deram muita autonomia de trabalho, todos os eventos e todas os nossos pedidos foram atendidos, a exemplo da tabela de honorários, tudo que a gente foi conversando com a gestão e com a diretoria foi sendo atendido, foi sendo conversado, foi sendo de forma muito carinhosa, sempre atendido e sempre encaminhado com todo o carinho, com toda a atenção. Então, de fato, não é da boca para fora que eu estou vindo aqui agradecer de coração toda a atenção que a nossa gestão teve, tanto no sentido da advocacia na mediação, que caminhou de mãos dadas com as práticas colaborativas, e esperamos que a continuidade seja a tônica na nossa próxima gestão, que a gente tem certeza que será Caio Augusto Silva. Considerando aí as práticas colaborativas, como esse procedimento é realmente inovador, e aí eu agradeço imensamente as palavras da Ana Zomer, e acho que realmente aceito de coração esses elogios que ela nos fez. É um caminho realmente inovador que a gente está trilhando, não é fácil, é um caminho difícil. Eu lembro a primeira vez que nós palestramos no IASP e que a gente foi bastante questionada no sentido de, mas espera aí, transparência, mas espera aí, vocês estão falando de abrir o jogo, de não ter carta na manga, tal. As pessoas realmente estranham um pouco. Eu acho que considerando essa quebra paradigmática, então já cumprimento aqui uma desembargadora nova, como a Ana Zomer, que vai quebrar paradigmas também, tenho certeza, e a gente fica feliz de ver pessoas como a Ana Zomer tomando posições importantes dentro da Justiça Paulista, e esse cargo só podia ser dela, eu tinha certeza que seria dela, então parabéns, Ana. Eu admiro tanto quanto o seu trabalho maravilhoso que você tem feito há muitos anos dentro já do poder público. Então, esse cargo tinha que ser seu. Parabéns. Realmente, esse cargo era seu. Considerando as práticas colaborativas um procedimento estruturado e voluntário, que esse enfoque adversarial, interdisciplinar de prevenção de conflitos e de gestão de conflitos, quer dizer, é um enfoque totalmente inovador, é um trabalho multidisciplinar que, juntando outras especialidades, ele se torna interdisciplinar, ele traz um enfoque de trazer profissionais de saúde mental, profissionais da área de finanças, todos trabalhando em conjunto com advogados. Ele é um trabalho realmente inovador e casa muito bem também com o trabalho do mediador, que pode também unir esforços com o advogado, ou seja, um advogado colaborativo de mãos dadas com o mediador, trabalhando também e se fazendo necessário o advogado junto com o mediador, trabalhando todo mundo de mãos dadas, com transparência, trazendo boa-fé, se prometendo a negociar e se comprometendo com a não litigância e não ir a um litígio, mas
garantindo também a presença do advogado e prometendo que passará para um outro colega, caso esse caso não seja negociado a bom termo, em consenso, mas garantindo também a presença de um advogado no litígio, caso esse acordo não aconteça, realmente eu vejo com muito bons olhos essa presença do advogado necessária nisso e trabalhando também de mãos dadas com a mediação. Acho, esse é o meu ponto de vista, que vocês tiveram muito bom senso em dar esse espaço para as práticas colaborativas, assim como para os outros meios consensuais. No seu ponto de vista, Caio, a advocacia como um todo, dentro da OAB São Paulo, assim como em São Paulo, enxergou esse espaço e, por isso, esse espaço foi dado dentro da OAB e esse espaço vai continuar a ser dado dentro da OAB São Paulo e dentro da advocacia, porque esse espaço foi visto como necessário e continua sendo visto como necessário, ou você acha que isso ainda é um caminho muito árduo a ser trilhado? Obrigado, presidente Mônica. Primeiro, quero destacar o trabalho de qualidade que a amiga tem feito à frente da nossa Comissão de Práticas Colaborativas, como também assim o faz muito bem a querida Ana Luísa Isolde, nossa presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. E destacar que a gestão ganhou muito com esta abertura. Nós entendemos que a OAB São Paulo é um espaço plural, é um espaço que não pode ser arvorado com um único dono. A advocacia, nem mesmo ela nós identificamos como proprietária, porque sabemos que a OAB é um patrimônio de toda a sociedade, que foi atribuído a nós, advogados, aos profissionais da advocacia, como possuidores que somos para cumprirmos as nossas missões que estão aí esculpidas e estatuídas não só na Lei Maior, na Constituição, mas também no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 94, que traz muito claramente que as nossas obrigações vão para além das situações individualizadas, porque temos a responsabilidade para a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da justiça social, da boa aplicação das leis, da rápida administração da justiça, e dentre esses qualificativos todos, notadamente a distribuição da justiça no tempo e modo adequados, portanto, trabalhando com a rapidez que todos nós esperamos, é evidente que os meios não litigiosos encontram paragens cada vez mais férteis e amplas. Por isso é que a gestão 2019 e 2021 procurou, primeiro, não atrapalhar. Eu sou um advogado caipira, né, do interior do estado, e eu sempre uso alguns ditados para tentar expressar aquilo que sentimos. E no interior do estado tem um ditado que diz que muito ajuda quem não atrapalha. E, de fato, as nossas comissões, que têm os especialistas como vocês, têm muito a produzir, a ensinar, a nos ajudar a fazer este compartilhamento do conhecimento. Basta a nós, líderes episódicos, pontuais, não atrapalharmos. E nós temos procurado fazer isso, não atrapalhar, muito ao contrário, incentivar, dando espaço a todas as discussões. Por isso, acho que uma vez tendo sido dado esta oportunidade de espaço e feito a abertura, esses temas vieram para ficar. Nós vivemos um momento diferente, um momento que foi difícil, sem dúvida alguma, em razão de todas as restrições, dificuldades da pandemia, com o uso de novas tecnologias, mas é um momento agora onde todos nós estamos mais sensíveis ao aprendizado,
mais sensíveis às novas modalidades de soluções de conflitos. Por isso, penso que não só a mediação, mas a conciliação, as práticas colaborativas, a arbitragem, todas as formas, né, que implicarem em alternativas para a busca de solução de conflitos, nós precisamos dar voz, vez, nós precisamos incentivar, aprender, especializar cada vez mais as técnicas, porque tudo isso também será apresentado como novos mercados e mercados importantes de trabalho para a advocacia e para toda a sociedade. E a jovem advocacia já tem percebido isso muito claramente. A jovem advocacia que é muito qualificada, que tem vontade de aprender, tem força da transformação e que também compreende que é preciso fazer a ponte com os mais experientes, que têm sido também chamados para atuarem nesses ambientes. Por isso, eu penso que mediação, conciliação, práticas colaborativas, justiça restaurativa, arbitragem vieram para ficar, e não há mais como abrir mão disso. Nós precisamos aprender mais e, em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, seremos defensores de tudo isso. Boas falas, nosso presidente. Que bom. E é assim mesmo. A gente vê essa meninada atuando nas competições de arbitragem e mediação, você vê que eles estão afiados, prontos, né, para ampliar esse leque de atuação profissional. Devido ao adiantado da hora, doutor Caio, eu acho que eu vou ter que suprimir a segunda pergunta de todos e vou pedir para as considerações finais de cada um, para não avançarmos no seu horário. Se todos me permitem, vamos pela ordem. Doutor Luiz Davanzo, por favor, suas considerações finais. Na sequência, a doutora Ana Zomer. Daí passo para a doutora Mônica e doutora Ana, terminando pelo senhor. Ok? Doutor Luiz, por favor. Muito obrigado, José Antônio Mangini Júnior. Parabéns pela condução aí como mestre de cerimônias desse evento, conduzindo de forma brilhante. Gostaria de saudar a doutora Mônica, a doutora Ana Luísa Isolde, e parabenizar, inclusive, a hoje nossa conselheira, nossa desembargadora pelo Tribunal de Justiça. Parabéns pela nomeação, doutora Ana Paula Zomer. Receba os nossos cumprimentos, que eu tenho certeza que representará muito bem a sociedade, fazendo justiça aos que dela necessitam. Eu gostaria de parabenizar também o presidente Caio Augusto Silva dos Santos pela habilidade na condução dos trabalhos ao encargo dele na OAB de São Paulo, e ao responder as perguntas demonstra que realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento, está muito capacitada, não só do ponto de vista de conhecedor do sistema ordem, CASP, subseção, mas também conhecedor do nosso sistema jurídico, de todas as questões que envolvem o sistema da justiça. Portanto, parabéns pela realização deste evento. Rodas de mediação e colaboração. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos e a todas. Nossa 12ª edição. Ana Paula Zomer, por favor, suas considerações finais. Bem, eu gostaria também de agradecer mais uma vez o convite, a alegria de ter estado aqui com amigos que me são tão caros, especialmente a minha querida amiga Mônica. Queria agradecer imensamente as congratulações que eu recebi destes que são as pessoas que tornaram possível a realização de um sonho tão antigo. Dr. Caio, Dr. Davanzo, a vocês a minha gratidão muito profunda, muito especial. Eu não teria conseguido realizar jamais esse que é o sonho que eu persigo há tanto tempo, sem que vocês tivessem me estendido a mão com tanto carinho, com tanto vigor e com tanta força. A OAB,
aonde eu estou há tanto tempo e que eu espero que vocês me franqueiem continuar estando nos eventos, nas palestras, e aonde eu puder ser útil, vai estar sempre dentro de mim, porque eu venho da advocacia e porque eu nunca vou me esquecer que foi a advocacia que me permitiu realizar esse sonho. Eu tenho vários defeitos, eu digo sempre, mas a deslealdade, e enquanto o Alzheimer não tomar conta da minha pessoa, eu não vou me esquecer de onde eu vim e quem me colocou ali. Portanto, a vocês, meus queridos, toda a gratidão hoje e sempre. Mônica, meu amor, muito obrigada. E que essa sua trajetória lindíssima nos leve a estender cada vez mais métodos de solução de conflitos, não como forma de simplesmente diminuirmos pilhas de processos a serem julgados, mas como formas de efetivamente encontrarmos meios de pacificação de vida social e de valorizar as partes nos processos, dando a elas aquilo que seja efetivamente palatável de ser cumprido nas suas vidas e nos seus destinos. Muita gratidão a todos. Aproveito e passo para Mônica. Suas considerações finais, Mônica. Sem palavras para agradecer, essas coisas emocionam. A gente já fica com a voz embargada. E realmente é um sonho que a gente realiza também, né? Sem mais delongas, acho que eu já disse tudo que eu queria e que eu podia diante da voz embargada aqui. É um sonho que a gente realiza aqui também, né, Ana? Poder fazer esse evento de praticamente um fechamento. Também está dando aquela angustiazinha no peito de fechar esse ano e essa gestão. Esperamos ter uma próxima para continuar nosso trabalho, que realmente a gente começa assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer no próximo Rodas? Ai, vai ser o último. A gente já começa, né, a fechar o nosso calendário de gestão e nos deixa com o coração apertado. Ana, sua trajetória é tão maravilhosa quanto, e eu fico feliz de poder estar aqui fechando a nossa gestão aí, em franca campanha para a gente continuar o nosso trabalho e sabendo que, de fato, a gente está conseguindo frutos maravilhosos aí, importantíssimos, e com o apoio que a gente teve, incondicional dessa gestão, e podendo falar isso de boca cheia na OAB São Paulo. E obrigado, realmente Mônica. é uma casa que nos dá tanto apoio. Obrigado, Mônica. Obrigada, Antes do presidente Caio, Ana Luísa Isolde, por favor. Hoje me parece que ficou muito evidente, assim como muitas vezes acontece na mediação, a gente fala que o mediador parece, às vezes, um patinho que em cima da água parece que ele está ali calmo, tranquilo, mas embaixo ele está trabalhando e fazendo muito esforço para se movimentar com as pernas. E aqui ficou muito evidente todo o trabalho que a OAB tem feito e que o presidente Caio trouxe de forma muito clara, falou de temas importantes, como os honorários, as questões tributárias, questão de equilíbrio no processo, a indispensabilidade do advogado, e de todas essas conversas e essas iniciativas que a OAB tem feito, que são muito efetivas, e que muitas vezes nem todas as pessoas ficam sabendo. Então, eu queria agradecer por ter possibilitado trazer essa informação para compartilhar com todos e agradecer a todos que participaram aqui, principalmente nosso presidente, Caio Augusto, presidente da CAASP, Luiz Davanzo, e a recém-nomeada desembargadora Ana Zomer,
que seja uma oportunidade incrível levar para a magistratura também um pouco da mediação e das práticas, e agradecer a Mônica, que tem sido uma excelente companheira aqui na nossa gestão, Marie-Claire, José e todos que tornaram esse evento possível e que nos acompanharam ou que vão assistir depois. Então, muito obrigada. Que a mediação nos acompanhe na próxima gestão. Com você, nosso presidente. Tentei terminar no tempo certo, hein? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. A palavra é muito rápida, é de agradecimento pela oportunidade, de agradecimento ao trabalho que todos estão a desenvolver no âmbito do nosso sistema ordem, um sistema que é o sistema mais respeitado da sociedade civil. E quem está a dizer isto não somos nós, né? As pesquisas constantes que são feitas por outras entidades, como ocorreu com a Associação Paulista dos Magistrados, apontou que a sociedade civil tem crença e fé no sistema ordem, e esse sistema vem apontado em primeiro lugar. E isso, ao mesmo passo que nos deixa felizes, aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade de trazer todas essas discussões importantes pelas mãos das nossas mais variadas comissões, aqui representadas por estas duas comissões importantíssimas, presididas pelas amigas Anisolde e Mônica, que são as comissões da advocacia na mediação e na conciliação e a comissão das práticas colaborativas. Agradeço às amigas, estendendo este agradecimento a todos os nossos integrantes das comissões em atividade da OAB São Paulo. De igual maneira, quero cumprimentar a querida Marie-Claire Libremont, nossa conselheira estadual, também tem atuado em muitas frentes de trabalho. Obrigado, amiga, por tudo que tem feito pela OAB São Paulo. Agradecer ao presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo. A Caixa não tem sido apenas algo que as pessoas conhecem de longe. A Caixa tem sido presente nas nossas 254 subseções. Por isso, meu amigo, receba também os nossos cumprimentos. E quero agradecer à amiga Ana Paula Zomer, desejando, como já assim o fizemos, uma excelente caminhada que temos certeza que será por conta da sua competência, da verdadeira meritocracia. Parabéns, Ana, novo desafio, a nova empreitada que surgirá à sua frente, que a amiga, não só com as qualidades de jurista, mas com a sensibilidade e as forças das mulheres, saberão muito bem conduzir. E é evidente que este empréstimo é por tempo determinado, viu, Ana? Você sempre será muito bem-vinda à sua casa, que é a advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E quero agradecer também ao amigo José Antônio Mangini, que conduziu os trabalhos de hoje, nosso secretário também das comissões em atividade, e destacar, querido José, que às vezes, né, nós achamos que nós sabemos todas as respostas das perguntas da vida, né? E no dia seguinte, vem a vida, muda as perguntas e nós precisamos procurar novas respostas. E é isso que as comissões nos ajudam a fazer, a encontrar as novas respostas das novas perguntas que a cada dia a vida nos traz. Por isso, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade que os amigos nos concederam de aprender um pouco mais com vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo nos seus corações. Força, trabalho e fé. Vamos em frente. Muitíssimo obrigado. Este foi o nosso 12º Rodas de Mediação e Colaboração. Agradeço a todos os presentes. Estão liberados, mas eu vou fazer alguns anúncios.
Próximo Rodas, dia 17 de novembro. Ainda não temos confirmado a presença do nosso convidado, mas teremos. No dia 28 deste mês já está convidado o Dr. Caio, Dr. Luiz Davanzo, todos os demais estão convidados. Teremos o grande encontro paulista da advocacia na mediação. Um evento com 4 horas de duração, onde, além de incríveis palestras abordando temas da advocacia na mediação, com presenças ilustres, teremos também um representante de cada uma das 15 regiões da OAB de São Paulo. Contamos com todos vocês lá. No dia 25/10, teremos também o webinar Visão Sistêmica Aplicadas Práticas Colaborativas e a Mediação de Conflitos, com a palestrante Janaína Vieira, facilitadora de constelações familiares. E, para encerrar novembro, teremos a nossa reunião ordinária aberta a todos os interessados. Muitíssimo obrigado, uma boa noite, e foi um excelente final de tarde. Muito obrigado. Presidente Davanzo, Ana Zomer, Marie-Claire, Mônica, Ana, Júlia, Arthur, nossos intérpretes, que eu não sei o nome, porque não colocam, deveriam colocar os nomes de vocês, e a toda a garotada da Danila, Secretaria das Comissões, que sempre nos apoia. Muito obrigado. Boa noite. Podemos encerrar assim. Tudo bem?